Bom, dando continuidade ao nosso trabalho de resistência dos materiais e mecanismos, hoje a gente vai falar a respeito do nosso dimensionamento e movimento. Nosso grupo é composto por Jonathan, Vinícius, Thales e Samuel. A princípio, a gente vai apresentar sobre o grau de liberdade, que nada mais é que o número de movimentos independentes possíveis naquele determinado mecanismo, e a gente tem componentes que nos auxiliam a fazer o cálculo do mesmo. Estes é definido como elos e como juntas. É importante destacar, né, que a gente consegue definir um grau de liberdade de acordo com o movimento relativo que ele tem em relação a alguns eixos, né, seja o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Como bem visto ali nas figuras ali abaixo, a gente tem ali movimentos relativos em relação a cada eixo, tanto no eixo X quanto no eixo Y, e a rotação naquele determinado plano, né, X, Y, como observado ali, definindo então 3 graus de liberdade. Analogamente, a gente consegue analisar no espaço tridimensional como seriam esses movimentos respectivos a cada eixo. Então a gente tem ali uma rotação e uma translação para cada eixo, né? Totalizando então 6 graus de liberdade. Trazendo isso para o nosso projeto, a gente define então quais seriam esses números de elos, quais seriam o número de juntas, né? Para a gente definir o nosso grau de liberdade ou a nossa mobilidade através da equação de Graeber. Então, definindo quais são os tipos de elos ali, né? O total de elo que a gente tem ali no nosso mecanismo, o total de juntas e definindo ali o nosso elo fixo, a gente chega, né, o seguinte resultado, né? Então a gente tem que nosso grau de liberdade naquele determinado mecanismo é igual a 2, como previsto já pelo nosso grupo. Então, esse grau de liberdade ele é fundamental quando você tem a finalidade de enxergar então qual é o comportamento daquele projeto, né? Então você consegue prever qual será o comportamento ao final daquela movimentação do seu mecanismo. Então ele é fundamental, né, para você não ter nenhum ali movimento indesejado, né? Você ter um controle maior daquele mecanismo, daquele projeto que você está realizando. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos falar agora sobre um pouco sobre o ponto morto. É possível, né, que em determinadas fases do movimento, entre barras ou elos, eles fiquem alinhados de forma colinear um com o outro. Quando isso acontece, o mecanismo ele fica numa fase de instabilidade, que é denominada como fase do ponto morto. E como citei anteriormente, as posições de ponto morto são determinadas pela colineidade de dois elos móveis. Temos aqui um exemplo bem simples, né, do mecanismo de dupla barra, que apresentando na figura, né, que a barra 2 ela gira fixo em relação ao ponto A, e temos a barra 4 que ela também gira fixo através do ponto D, e temos a barra 3. Quando a barra 2 está colinear com a barra 3, ela corresponde a uma configuração ABCD. Então, através dessa posição que o mecanismo se formou, temos que a máxima rotação e temos também a máxima dimensão que esse ponto C vai chegar. E ele não consegue avançar mais que isso, ele não consegue ultrapassar, né, essa dimensão. Portanto, temos a demonstração, né, da condição de limite do mecanismo, que seria a colinearidade das barras. Temos aqui a determinação do ponto morto, né, no nosso mecanismo, e temos que o elo 5, esse aqui marcado, na haste superior, ele se movimenta no eixo Y em relação ao macaco hidráulico. Isso é a dimensão máxima que o elo 5 traz, conforme o macaco hidráulico, suspenso, no caso. E aqui, né, seria a mínima dimensão que o elo 5 traz, também conforme o macaco hidráulico. Então, meio que o macaco ele vai determinar o máximo e o mínimo de movimento, porque o elo 5, né, essa haste superior, ela depende diretamente do cursor do macaco. E aqui temos a representação da trajetória no ponto morto. Então, também temos a trajetória, né, como foi citado anteriormente, sobre a junta de rotação, que traz, né, o mecanismo a se movimentar 360 graus. Temos aqui a trajetória, né, olhando pela vista superior, temos aqui a trajetória de 360 graus. Falando um pouco sobre velocidade, a análise de velocidade, né, de um ponto de interesse de mecanismo, ela pode ser feita através de alguns métodos. E para determinar a velocidade, o grupo pensou na análise da prática, né?
E como temos um guincho girafa hidráulico, as velocidades plausíveis seriam em torno do macaco hidráulico e na rotação de 360 graus, na junta próxima à base, né? Só que, como a haste de giro de 360 graus é manual, como demonstrado aqui na figura, e também a haste do macaco hidráulico, ele também é manual, demonstrado aqui, então as velocidades vão depender diretamente da força aplicada pela pessoa que estiver manuseando, né, essa máquina, esse guincho. Então, as velocidades elas vão ser relativamente baixas. Portanto, temos que o nosso mecanismo ele é completamente manual e as velocidades vão ser bem pequenas. Não vai ter tanto impacto, né? Não vai ter tanta diferença no nosso projeto. Então, a gente não determinou as velocidades, por elas serem bem pequenas. E para dimensionamento dos componentes estruturais da girafa hidráulica, nós definimos, né, o material a ser utilizado para a fabricação da coluna e da lança. Definimos, portanto, o aço carbono SAE 1040, pois ele é comum no mercado e possui um bom custo-benefício relacionado à sua resistência, né, com tensão de escoamento para tração e de 620 megapascal e tensão de escoamento de cisalhamento a 415 megapascal, possibilitando obter um bom fator de segurança para o nosso projeto. E ao analisar as tensões que atuam nos pontos da estrutura, nós escolhemos a posição que, por hipótese, seria a mais crítica dos componentes do nosso projeto, que escolhemos ali no ponto A, que é próximo à seção de ancoragem do macaco hidráulico. E assim acreditamos que seria o ponto mais crítico do nosso sistema. Como a tensão ela é dada por essa equação, né? Derivando o termo, a gente consegue chegar aqui nessa equação da tangente de alfa, equação essa que ajudou a gente a definir a inclinação mais crítica nessa seção. E a partir daí, como medida inércia, área, entre outros termos, nós conseguimos encontrar, na verdade, o grau de inclinação, que foi de 88 graus, próximo a aproximadamente 90 graus, né? Que é a inclinação mais crítica do nosso sistema, e aproveitamos e calculamos a tensão, a qual ficou em torno de 85 megapascal, nesse ponto. Bom, para o cálculo das tensões, foi feita ali uma análise através do site Aprender Engenharia e primeiramente fizemos um diagrama de corpo livre ali para averiguar as tensões que a lança seria submetida. Assim, colocamos uma reação da coluna com o equipamento, aí no ponto R2, e uma reação da lança com o atuador do macaco hidráulico, que seria aí no ponto R1. E por fim, foi aplicada uma força de 2.500 newtons no ponto onde ocorreria ali a ancoragem de algum equipamento. Essa análise foi feita ali no seu estado mais crítico, né? Ou seja, o local de fixação onde promoveria ali a sua posição mais estendida. E assim foi gerado gráficos de momento fletor e de esforço cortante, nos quais aí pegamos para estudo de caso que teria um valor máximo. Através ali das fórmulas de tensão e deformação, foi calculada a tensão máxima e a máxima deformação que o equipamento seria submetido, né? Então, obtemos aí um valor de 84,4 megapascal para a tensão e de 4,42 vezes 10 elevado a menos 4 para a deformação. Também foi efetuado o cálculo do fator de segurança, né, que relaciona ali a tensão de ruptura com a tensão admissível. E através dele obtemos um fator de segurança de 7,38. Para a análise das tensões em cisalhamento, foi considerado a geometria da lança como sendo uma viga caixão ali de paredes finas, né? Assim, podemos achar valores para cada incógnita, né, e conseguir obter os resultados. Desta forma, aí, obtemos os valores de 17,36 megapascal para a tensão máxima cisalhante e de 5,7 vezes 10 elevado a menos 5 para a deformação.
E por fim, através ali da ajuda de softwares como o ANSYS e devido à compressibilidade ali da geometria da coluna do equipamento, foi realizada ali uma análise onde foi possível ali analisar alguns pontos de concentradores de tensão, né? E temos aí a presença de um pino aí que pode ter uma tensão bem elevada e um concentrador de tensão na região ali de curvatura,